Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os que estão sentados de pé, por gentileza. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. A partir do versículo 1, não tire os olhos da Bíblia, nós vamos ler alguns versículos de forma aleatória, porque o texto é muito grande. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjaminita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, e desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Extraviaram-se, pois, as jumentas de Quis, o pai de Saul, e disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Versículo 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, já havia revelado a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Versículo 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe a respeito delas. O teu coração não fique atormentado, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de seu pai. Capítulo 10, verso 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa mais no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão, e um outro um odre de vinho. E eles saudarão e te darão 2 pães, dos quais receberás da sua mão. E então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Amém. Levante a sua mão direita para o céu e a esquerda também. Chacoalhe elas. Já que está calor, vamos abusar. Coloque no ombro de quem está à sua esquerda e à sua direita e traz perto de você. Feche os olhos. Meu Deus e meu Pai, eu quero agora lhe fazer um pedido, Senhor. E o pedido é que esta casa de oração seja transformada num arraial de santos, num arraial de guerreiros que conhecem o seu nome e a sua autoridade, e quando se envolverem com a sua presença e o seu Espírito nesta noite, não haverá, Pai, demônio no inferno, nem homem na terra, e nem anjo no céu que poderão parar, porque eles voarão hoje nas asas da revelação e serão possuídos, Pai, por um espírito de autoridade tão forte, que não voltarão para casa andando nesta noite, voltarão voando nas asas da revelação. Antes que eu comece a pregar a sua palavra, Senhor, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro pedido, ó Pai, é que no redor desta igreja, ou ao redor desta igreja, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui.
porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que envolverá a sua igreja. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre esta igreja e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos, anjos de fogo, que eles venham, Senhor, trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova eles agora. Fala conosco, porque precisamos ser impactados pela sua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus de Nazaré, e os que não podem, por favor, aplaudam a Jesus de pé como estão. Tem algum pentecostal aí? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Edson e pelo rebanho que o Senhor lhe confiou, por esta comunidade linda. E oxalá Deus hoje nos presenteie com uma grande revelação. A inspiração da palavra pertence a Deus, a sabedoria está com o homem, mas o céu só se abre quando toda a igreja em uma só voz clama, pede e grita para que o Senhor desça entre nós. Oxalá que hoje você sinta o vento das asas dos anjos, que vão trazer o Senhor sobre os seus ombros. A minha Bíblia diz que Deus senta nas asas dos querubins, e quando os querubins estão ocupados, ele vem então voando na sua nuvem grande chamada Shekinah. Não se assuste se você ouvir trovões aqui nesta noite. Não se assuste se você sentir o brilho dos relâmpagos de Deus. Eu tenho uma notícia boa para você. A sua vida está transformada a partir deste momento. E você não vai sair andando daqui hoje. Vai sair voando nas asas da revelação do Senhor. Quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus. Aleluia. Me disseram que esta igreja é uma igreja jovem. Eu tive um gabinete com o vosso pastor e ele me fez essa revelação. E eu fiquei feliz, porque quando eu vejo uma igreja jovem, eu vejo que ela tem força. É claro, não desprezando os mais velhos, os de cabelos brancos, porque com eles está a experiência. A experiência somada à força dá um resultado formidável. Ninguém pode com uma igreja cheia de experiência e cheia de força. Então eu quero que você me empreste os seus ouvidos, porque a história de hoje é no mínimo linda e no máximo um espetáculo de Deus. Aqueles que já me ouviram pregar 1, 2, 10, 1 milhão de vezes, sabem que eu não sou um pregador tão eloquente quanto o pastor Edson, que transmite uma energia formidável. Eu não sei nem o que ele está fazendo aqui, porque pregar com ele perto não vai ser nada fácil. Todavia, o Senhor me deu uma unção diferente. Sou um contador de histórias. Eu vou narrando a história, usando pincel e tinta, e você vai me ajudando a contornar ela, e quando sairmos daqui, você vai sair um pouquinho melhor, um pouquinho mais cheio da presença do Senhor. Posso ouvir um amém aí? A história começa numa época diferente da nossa, anos e anos antes de você sonhar em nascer. Mas o que eu acho belo é que a história passa e ela se repete. Mudam-se os personagens, mas o Deus eterno que escreve os capítulos da história não muda. Ele é desde a eternidade. Ele não foi criado, não foi gerado. Ele mesmo disse na boca do seu profeta: ainda antes que houvesse dia, eu já era. E não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão quando eu resolvo pegar ele. E eu acho bonito isso, porque se Deus foi com a sua cara hoje, você escapa de um raio, mas não escapa do toque dele. Se você tem uma vocação divina, você pode no máximo protelar a chamada, empurrar ela por alguns momentos com a barriga, mas você não tem como fugir da chamada de Deus, até porque Deus estava de olho em você há muitos anos. Deus olhou para você na eternidade, no ventre da sua mãe. Ainda antes que você fosse formado, o Senhor já te conhecia. Ele já sabia da sua personalidade. Isto aqui me dá um aparato para uma grande e poderosa revelação. Eu não gosto muito de sentar perto de gente que tem a língua mais comprida do que a minha gravata, que só sabe falar mal dos outros. Eu odeio crente fofoqueiro. Eu odeio gente que só sabe dizer: você viu quem caiu?
Mas eu sou apaixonado em estar perto de gente que diz assim: eu vi quem Jesus levantou. Esse aí eu vi. Aleluia. E eu aprendi com esta palavra que o Senhor me deu, que ninguém pode te julgar nem te prejulgar por nada. Muitas pessoas olham e dizem assim: poxa, aquele pastor, aquele obreiro, aquele cantor deu um prejuízo ao reino, ele caiu, cometeu algo que Deus não queria de fato, mas Deus já esperava. Deus é um ser eterno. Passado, presente e futuro se misturam dentro da mente dele. Ninguém pode pegar Deus de surpresa, porque ele é onisciente. Ou seja, quando ele olha para você, ele te vê na eternidade passada, ele te vê sendo gerado, ele te vê de pé adulto, e ele te vê deitando a sua cabeça em um caixão, e já te vê no dia do arrebatamento da igreja, tudo ao mesmo tempo. Porque no tempo onde o meu Deus existe, o verdadeiro tempo não existe. Porque na eternidade onde ele está, não há dia e não há noite. Aliás, o sol não teria coragem de brilhar onde ele está, porque senão seria humilhado. Porque ele é o verdadeiro sol da justiça. Ah, que poesia bela e que coisa fantástica. Então eu entendo assim: quando Deus escolhe alguém e traz para o seu rebanho, Deus já sabe todos os riscos que ele corre. Ele sabe o que a pessoa vai fazer para ele, se ela vai dar lucro ou prejuízo. Mas cá para nós, o meu Deus nunca investiu em uma coisa que não desse retorno para ele. Quando o velho seu irmão diga: o seu Deus é o maior empreendedor do universo. Diga: eu disse do universo. Diga: eu não disse de Wall Street. Diga: eu não disse investidor em companhias. Diga para ele: eu disse investidor do universo. E o maior investimento de Deus essa noite aqui é você. Deus investiu tudo que ele tinha em você. Deus pegou o maior tesouro que ele tinha no céu, que era o seu filho, e entregou por amor a você. E se ele entregou o filho dele por amor a você, ele sabia os riscos que ele ia correr. E é bem verdade que alguns entre nós até agora só deram prejuízo, mas até este momento Deus permanece com você vivo aqui, é porque ele enxergou além. E lá na frente Deus sabe que mais cedo ou mais tarde você também vai se levantar, vai agarrar o diabo pelo chifre, vai esfregar o focinho do diabo no chão. E aqueles que te olhavam de cima para baixo dizendo: ele só cai, quando te procurarem aqui embaixo não vão te achar. Deus vai te munir de asas, e você vai voar acima de todas as nuvens, aí pelo espaço sideral. A história que vou lhes contar é antiga, mas ela é muito parecida com a sua. Pense num rapaz que nasceu em uma família abastada, em uma família rica. O pai era um dos fazendeiros mais respeitados de toda a região. O pai criava, entre todos os tipos de animais quadrúpedes, também um grupo de jumentas, porque naquela época jumenta, além de ser um animal de carga, também transportava pessoas. Era um animal caro para a sua época. E este garoto, não posso lhes afirmar a idade dele, mas pelo que entendo ele tinha entre 17 e 18 anos de idade, só sabia fazer duas coisas da vida: dormir e comer. Eu poderia dizer que ele sabia também paquerar, mas os judeus não aprimoravam muito essa história. O judeu não ficava namorando e ficando. O judeu só se entregava para o casamento. Então duas coisas ele fazia bem: sabia comer e dormir. Dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado e você vai ver o retrato desse garoto aqui. Esse irmão aí só sabe comer e dormir. Aleluia. E cá para nós: crente não bebe, mas come, que é uma benção. Só o sangue do Cordeiro para ter piedade. Basta você olhar ao seu lado e você vai encontrar alguém em forma de um pequeno botijãozinho de gás. É verdade que alguns estão em forma de uma tábua de passar roupa, mas não tem problema, é só o começo. Deve ser novo convertido. Daqui uns dias ele aprende a comer bastante. E graças a Deus por isso. E a coisa mais bela que existe é saber que quando sairmos da terra, vamos continuar comendo no céu. Sabia disso? Ai, que coisa bela. Olhe para a cara do seu irmão e veja a cara de espanto dele. Ele não acredita nisso. Ei, eu vou lhe provar que quando sairmos daqui, nós vamos continuar comendo. Porque a comida foi um presente que Deus deu para nós, seres humanos. E a Bíblia diz que quando sairmos da terra e formos ao céu de uma vez por todas, o nosso corpo será transformado e seremos arrebatados. E teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Se você não se lembra, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado, atravessou a parede,
comeu peixe com os discípulos, atravessou a parede de novo e foi assunto ao céu. Não me pergunte para onde foi o peixe, eu só sei que ele se alimentou. E ele mandou dizer para você o seguinte: haverá um dia, lá no grande arrebatamento da igreja, que uma grande bodas do Cordeiro será feita. E aí você passaremos 7 anos comemorando essas bodas do Cordeiro. E melhor, naquele dia o Senhor não usará nenhum anjo para ser garçom, o próprio Cristo irá nos servir. E eu quero sentar do seu lado ali. Olhe para o seu irmão e diga: a vida continua depois dessa, só para quem tem fé. E quem crê nisso, dê mais um poderoso grito de glória ao nome do Senhor Jesus. O pai já não aguentava mais a inércia daquele garoto. Olhava para o menino, só dormia e comia. Comia e dormia. E um dia um capataz entra dentro da sala de estar do fazendeiro e diz: olha, estamos com um problema. E o pai diz: qual é o problema? O chefe melhor diz: qual é o problema? Sumiram umas jumentas aí do seu aprisco. Sumiu uma jumenta da sua fazenda. E eu imagino o pai coçando a cabeça e alguém dizendo: temos aqui capatazes para ir atrás, o senhor quer isso? E eu imagino entrando na sala às 11 horas da manhã para tomar o café, ele, Saul, um garoto alto, bonito, acima do ombro de todos os homens de Israel, era o mais alto entre todos, um garoto que chamava atenção. E o pai olha para a cara do filho e diz: chega de moleza, Saul, vou lhe dar um trabalho. É o primeiro pedido que eu te faço nessa sua tenra infância. Você vai agora sentar no lombo de um cavalo e vai procurar as jumentas que perdemos aí no meio da fazenda. E quem morou em roça sabe como é o jumento. Pense no animal lerdo, pense no animal devagar, pense no animal genioso, que quando empaca, só fogo tira ele do lugar. O meu avô era amansador de burro, era amansador de jumento, por isso eu conheço muito bem esse tipo de animalzinho. Agora o interessante é como a história se desenrola. Saul senta no lombo de um cavalo e ao invés de ir procurar a jumenta, olha para o pai e diz: papai, o que eu vou fazer quando eu tiver fome? O rapaz só pensava em comer. E ele carrega então na sua mochila pão para comer durante a caminhada, porque ele pensava que alguns quilômetros à frente iria encontrar as jumentas e voltaria para casa. O pior não foi só isso. O pior foi que o pai não confiou nele e chamou um capataz e disse: acompanhe esse menino, porque ele é um verdadeiro filhinho de papai. Eu sei que ele não vai encontrar as jumentas, vai voltar com outro argumento, e eu preciso dar a ele responsabilidade. Mal sabia o pai daquele garoto que havia uma outra pessoa interessada na vida dele, e esta pessoa não estava na esfera da terra, não estava aqui na horizontal, estava na vertical, não estava nesse céu atmosférico, nem estava no céu cósmico, estava no terceiro céu, céu inacessível da graça e da glória divina. E era Deus quem estava interessado na vida dele. Eu começo a abrir um parênteses aqui nessa história para dizer a todos os que vieram aqui que não me importa o que as pessoas pensam de você, e não me importa também o que é que você pensa acerca da sua vida agora, porque eu sei que tudo que nós vivemos agora é apenas uma ilusão, é apenas uma sombra daquilo que de fato, verdadeiramente acontecerá. Tem pessoas aqui no nosso meio que mal sabem o que espera o futuro. Alguns que estão sentados do seu lado e hoje você os ignora. Daqui a alguns anos, para você conseguir falar com ele, você vai ter que marcar uma hora no consultório dele, porque será um médico. Outros serão empresários. Mas alguns aqui, para você chegar perto dele, você vai ter que ligar a televisão, porque estarão pregando e cantando em programas. Ah, eu creio nisso. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu não sei, eu estou apenas profetizando. E aquele que concorda comigo deveria pegar a profecia para si, bater no peito e dizer assim: esse aí sou eu. Crê nisso? Olhe para a pessoa do seu lado e diga: é comigo que Deus está falando. Se eu fosse você, eu aproveitaria essa pessoa que está do seu lado e dava agora um abraço e um beijo nela. Pegaria o autógrafo dela, porque agora está fácil. Depois vai ter que passar por 1, 2, 10 secretários e não vai ser nada fácil encontrá-la depois. Aqui no púlpito eu tenho um amigo, está ali sentado, é o Magno Alves. Eu estive na casa dele, lá na terra dele, onde ele mora. Aliás, hoje ele mora no Japão, mas eu fui lá na terra dele e fiquei muito feliz, que eu descobri uma terra pior do que a minha. Eu morava na Vila Tatu, ele mora na esquina do Sovaco Sujo. E andando pelas ruas da cidade, eu vi as pessoas dando testemunho dele. Ninguém acreditava que aquele menino magrelo e feinho, que dava dó, se transformaria num ícone no futebol mundial.
E agora as pessoas vão lá, até presidente se curva diante dele, até os deputados vão lá pegar na mão dele. Mas quando ele andava pelas ruas, ninguém queria dar nem um picolé para ele. Acontece a mesma coisa comigo. Hoje eu moro na mesma cidade que nasci, mas houve uma época da minha vida, quando eu entrava dentro das lojas, alguém colocava um guarda atrás de mim, porque eu era trombadinha, vivia me drogando. Hoje, as mesmas pessoas que me ignoravam, chegam perto de mim e dizem assim: o senhor pode me dar um autógrafo? Porque como a minha cidade é pequena, eu sou uma espécie de artista naquele lugar. Até o prefeito, que é dono de 42 fazendas, quando tem problema, liga para mim e diz assim: reverendo, o senhor pode me dar um conselho? E eu saio andando por aquelas ruas de barriga murcha e peito estufado, dizendo assim: tá vendo, seu bobão? Quando eu era garoto, você me ignorava. Hoje, você me aplaude. É por isso que eu creio que quando Deus está de olho em alguém, as pessoas não devem ignorar. Aliás, o ser humano não deve ignorar ninguém. Não deve ter preconceito nem com cor, nem com posição social, nem com sexo e nada disso. Não é porque a pessoa é mulher ou porque é homem, não é porque o rapaz é pequeno ou grande, não é porque mora no subúrbio ou no arranha-céu. Nunca tenha preconceito de ninguém, porque o amanhã só Deus sabe. Eu estou aqui pregando agora e tenho certeza que os olhos de Deus estão sobre a sua vida. E o que eu acho mais belo é que alguém olha para você e diz, como o pai do Saul dizia: lá vai um filhinho de papai, só sabe dormir e comer. E Deus olha para você e diz assim: mas eu sei qual é o futuro dele, qual é o futuro dela. Quem crê no que eu estou dizendo, dê um grito para esta rua inteira ouvir. Saul senta no lombo de um cavalo e, acompanhado por um capataz, começa a sua busca por jumentas. Jumentas perdidas, caçadores de jumentas. Olha a profissão dele, a primeira profissão dele, qual era? Não, dê um grito no ouvido do seu irmão, quem sabe ele acorda. 1, 2, 3. Uma coisa que qualquer um poderia fazer, uma coisa simples. Deus precisou interferir. Deus precisou pegar uma jumenta que nunca foge, que nunca some, e fazer ela dar no pé, para ele descobrir um grande talento em Israel. Eu já quero começar a aplicar este texto para você entender qual é a chamada de Deus na sua vida. Às vezes Deus faz sumir coisas da nossa história, como a paz, a saúde. Deus faz sumir da nossa vida os sonhos. Ele permite que a esperança se esvaia, para que nós possamos encontrar uma coisa muito maior do que aquilo que perdemos. Pode ver que a maioria das pessoas que vem em uma igreja não vem quando tem saúde ou quando estão de pé, vem quando estão todas arrebentadas. E aliás, já foram em todos os caminhos procurar, foram na macumbaria e não encontraram. Também, coitado, saiu como ser humano, entrou no terreiro de macumba e colocaram o nome de você em cavalo, não prestou. Você andou até entrar aqui dentro te deram outro nome, ovelha. E ovelha é muito melhor, porque o Espírito Santo só desce sobre a ovelha. E o pastor que eu tenho só cuida de ovelha, nem bode ele gosta. E Deus precisou tirar alguma coisa, uma peça do quebra-cabeça da sua história, e te trazer para um momento de luta e de angústia, para te revelar algo maior. Eu começo a contar que quantas vezes as pessoas chegam em mim chorando e dizem assim: pastor, eu estou sofrendo, estou angustiado, perdi o meu pai, perdi o meu filho, perdi o meu emprego, perdi isso e perdi aquilo. Antes, há 5, 10 anos atrás, eu chorava com a pessoa, pegava o nome dela e subia um monte para orar e dizia: Deus, dê um jeito, ajude o seu filho a passar pelo vale. Hoje, quando chega alguém arrebentado perto de mim dizendo: pastor, eu perdi a paz, eu perdi o emprego, eu perdi a alegria, eu perdi isso ou aquilo, eu me levanto, dou um sorriso Colgate, pego na mão da pessoa e digo: parabéns. Parabéns à fileira daqueles que Deus escolheu, porque Deus só tira uma peça do nosso quebra-cabeça quando Ele quer ampliar a nossa história. O sofrimento é uma faculdade, a dor é uma matéria, a luta e a provação são veículos que Deus usa para fazer o ser humano crescer. E Deus só conhece os verdadeiros filhos e guerreiros na hora da prova. É a sua reação diante da luta quem vai determinar o seu futuro. Se você continuar deste jeito diante da sua luta, com pena de si mesmo, indo para frente do espelho, sentando toda noite com um lencinho, olhando para o espelho e com pena de si mesmo, chorando, dizendo assim: eu sou um coitadinho, um desgraçado, um pobre, um miserável. Meu Deus do céu, tem crente que acha que falando isso ele vai chamar a atenção de Deus.
entra dentro da igreja na hora da oração e diz: eu sou um verme, eu sou um lixo, eu sou uma desgraça, eu sou isso, eu sou aquilo. E o diabo diz: você é isso mesmo, você não presta, não vale nada. E quando você diz essas palavras, você invalida todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus não morreu por uma coisa que não vale nada. O que não vale nada não custa nada. Você custou o sangue mais precioso que já esteve nesta terra, é porque você é valioso. Se você continuar se julgando o verme do carrapato, se você continuar olhando para si achando que é o patinho feio da família, se você continuar dando ouvido a todo mundo que diz para você que você nunca será ninguém, que você nunca crescerá, você será exatamente aquilo que a sua mente diz que você será. É isso quem vai determinar o seu futuro. Agora, se você, como eu, que apanha e se levanta, que cai, mas pede força, nem que seja engatinhando, que traçou um projeto na vida e não tem demônio que me faça voltar atrás, eu quero profetizar sobre a sua vida que é a sua atitude quem vai determinar o seu futuro. Deus está nesta noite procurando gente de coragem. Deus está procurando gente que tenha audácia. Deus está procurando gente atrevida. Deus é apaixonado por gente atrevida. Se você é atrevido, se prepare. O Senhor transformará o seu caminho a partir de hoje, não em um caminho de dor, mas em um caminho de revelação, para você caminhar até onde o sonho dele vai. E o sonho de Deus vai além do arco-íris. Quantos querem viajar para lá comigo? Levantem a mão e dê um grito de glória a Deus. Agora, se você quer, é porque você disse que é atrevido e é corajoso. E se é atrevido e corajoso, levante um dedo de profeta para cima comigo, aponte no nariz do seu irmão e diga para ele: largue a mão de ser frouxo, largue a mão de ser covarde. Covarde, volta para trás. Se for para ser meu irmão, coragem, levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. No meio da busca pela sua jumenta, não vá sozinho. Vá com alguém do seu lado que te instrua. Alguém que tenha coragem, experiência, vivência. Saul foi acompanhado por um capataz. No meio do caminho, o garoto parou e disse: vamos voltar para trás. E o capataz pergunta: por quê? Porque acabou o pão. O garoto só se preocupava com a pança dele, só se preocupava com a comida. E o capataz para e diz assim: calma aí, Saul. Pega um mapa e olha, geograficamente falando, nós estamos perto de uma província, uma cidade. E nesta cidade tem um homem especial. E este homem é um profeta, é um vidente. Eu não sei o que está à frente do meu nariz. Saul, dizem que ele revela o futuro. E nós precisamos ir até ele. E como Saul era um judeu, e o ensinamento religioso do judeu começa aos 5 anos, ele se lembra da escola dominical em casa. E ele diz: é verdade, papai disse que toda vez que alguém for até um profeta, tem que levar um presente para ele. Ô Jesus, faz isso acontecer no século 20 também, pai. Ninguém mais traz nenhum presente para a gente, pastor, só o sangue do cordeiro. Mas naquela época, Saul disse: nós não podemos ir até a casa do profeta. E o rapaz disse para ele: por que não? Porque o pão que eu tinha eu comi, e eu não vim preparado. E o rapaz mais experiente disse: Saul, eu tenho aqui comigo 1/4 de ciclo de prata. Eu te empresto para você ir até o homem de Deus e dar a ele de presente. Quando você der a ele de presente, você pode perguntar onde é que estão as jumentas que o seu pai perdeu. Saul toma emprestado. Diga para o seu irmão: ele tomou emprestado. Se ele tomou emprestado, diga para ele: ele tomou emprestado. Não tenha vergonha de tomar coisas emprestadas no começo da sua chamada. No começo da sua caminhada, peça oração aos irmãos mesmo. Peça para alguém sentar com você, ensinar a Bíblia. Peça a riqueza do outro emprestado. É emprestado, não é para roubar do outro. Não é para cobiçar o que o outro tem. É para tomar emprestado, porque quem toma emprestado, devolve. Ok? Pois bem, Saul tomou emprestado 1/4 de ciclo de prata. E quando ele foi se aproximando da província, ele desce uma ladeira e lá na frente está a casa do profeta. Eu imagino ele no meio do caminho todo vergonhado, porque ele ia conversar com uma pessoa importante. Ele dizendo: o que é que eu vou dizer a ele?
Eu vou dizer a ele: olha, a jumenta do meu pai se perdeu. Não que meu pai seja uma jumenta, não é que meu pai é uma jumenta, é a jumenta que meu pai tinha. Eu imagino ele conversando consigo mesmo, e quando ele chega em plena rua, a minha Bíblia diz que Samuel, que estava dentro de casa, com o jantar preparado, os anciãos que estavam com ele, Samuel levanta e diz assim: ninguém come aqui. E alguém pergunta: por quê? Mas já é hora da janta. Ninguém come, porque o Senhor me disse que nós vamos ter um convidado especial. Samuel sai de dentro da casa e sobe a ladeira. Ele sobe a ladeira e Saul vem descendo a ladeira. Saul não conhecia Samuel, mas Samuel já havia recebido a revelação de quem era Saul. Saul está vindo para trazer o presente, e Samuel dá um grito: ei, assim diz o Senhor, não se preocupe com a respeito das jumentas que o seu pai perdeu, não se preocupe, porque elas já foram encontradas. Saul toma um susto e vê que aquele é o profeta, e tremendo entrega para ele um quarto de ciclo de prata e já se despede. Já encontrou a jumenta, então muito obrigado. E Samuel diz para ele: você não pode sair daqui, vem comigo. Entra dentro da casa do profeta. E a Bíblia diz que o profeta estava preparado para comer, só que a comida do profeta era separada. Diga para o seu irmão: a comida do profeta era separada. Tem alguns rituais na Bíblia que poucos de nós conseguimos explicar. Este é um deles. Comida de sacerdote era diferente, de profeta era diferente, porque o corpo deles era diferente, porque eles recebiam a presença do Espírito Santo com uma magnitude tremenda. E naquele momento, quando Saul entra dentro daquela casa, ele vê que o jantar está na mesa. Ele se lembra que no meio do caminho ele queria voltar para trás porque havia acabado a comida. E interessante, Deus, que queria dar a ele uma grande chamada, já havia preparado para ele uma mesa com muitos alimentos. E ele, que estava com fome, agora viu a mesa farta. E detalhe, quando ele pensava que era apenas um convite para jantar, ele é surpreendido, porque o profeta diz para ele: sente do meu lado, Saul. Você não vai comer desse frango, também não vai comer dessas batatas. Você vai comer daquilo que o sacerdote, daquilo que o profeta come. Eu vou repartir com você a minha comida. O jovenzinho, filho de papai, que só sabia comer e dormir, tinha uma noção de religiosidade antiga, começa a tremer nas bases. E tremendo nas bases, começa a entender que se o profeta estava dando a porção dele para ele, estava repartindo com ele a unção que ele tinha, é porque a partir daquele momento ele não seria mais dono do nariz dele. A partir daquele momento, ele voltaria para casa diferente, com uma responsabilidade que ele jamais sonhou. Assim diz o Senhor para a sua vida hoje. Você não veio aqui à toa ouvir um profeta como o pastor Marco pregar apenas. Hoje Deus me mandou repartir com você o maná que eu como. O Senhor manda dizer que essa é uma noite de transferência de unção. E aqueles que querem ter o ministério prodigioso, hoje é o dia de ser vocacionado para ele. Mas para isso não pode ficar perdido nesta reunião. Não pode se preocupar nem com o horário, nem com o calor. Tem que se preocupar com o seu espírito, que hoje será encouraçado pela graça divina. E quando você chegar em casa, ninguém mais vai te conhecer depois de hoje, porque hoje é o dia da separação. Saul pega o pedaço do bocado do pão do profeta e come. E quando ele termina de comer e quer se despedir, o profeta chama ele num canto. E eu imagino ele comido dizendo: eu posso chamar o capataz? E Samuel dizendo: é claro que não, só eu e você agora. Samuel deve ter subido em um banquinho, porque Saul era muito alto. E ele pega um chifre de azeite. O chifre falava de autoridade. E o azeite ali dentro era um azeite especial, que simbolizava a presença do Espírito Santo. Samuel levanta o chifre bem alto. E quando ele derrama o azeite sobre a cabeça de Saul, o garoto, que até aquele momento só sabia comer e dormir, quando o azeite desce sobre ele, o óleo fresco, entrou junto com o azeite a presença do Espírito do Senhor. E o garoto de 17 anos instantaneamente amadurece uns 15 anos. A unção de Deus deixa o homem maduro. A unção de Deus amadurece a mulher. A unção de Deus vai te transformar a partir de hoje. Por favor,
Não fique pensando que uma operação plástica é o que Deus vai fazer. Não, meu Deus não faz cirurgia plástica. Ele transforma você em uma outra pessoa. E se você crê nisso, comece a glorificar, porque o milagre já está começando. Está Saul com a cabeça toda enlameada pelo óleo, sem entender nada, embasbacado, tremendo, com medo, porque a unção de Deus traz temor. Eu quero hoje falar com você sobre possibilidade de milagres. Deus te escolheu para uma unção nova. Ele te trouxe hoje aqui para um seminário rápido, relâmpago, porque Ele tem uma vocação na sua vida urgente. E Ele manda dizer a você, para você não ficar com medo das coisas que vão acontecer a partir de agora. Eu vou começar a enumerar alguma delas. Sabe aquele macumbeiro, aquele filho do cão com a pombagira que mora bem na frente da sua casa, aquele catimbozeiro, que te mete medo, que te faz entrar naquela rua fazendo o sinal da cruz? A partir de amanhã não se assuste. Se às 6 horas da manhã ele bater a sua porta e for questionar você por que é que os demônios não descem mais naquela rua, porque algo diferente acontecerá depois que você sair daqui. Ai, meu Jesus. Pastor, revela logo. Eu revelo. Porque você saiu de casa procurando jumenta e teve que pedir um quarto de ciclo emprestado para os outros. Você vai voltar para casa com a coroa de Israel e dono de todas as minas de ouro e prata do reino. Você saiu de casa como um menino. Vai chegar em casa e o seu pai que te dava ordens, até ele terá que se curvar diante de ti, porque você volta como rei para sua casa. Deus manda dizer que Ele entrega na sua mão a chave dos seus sonhos nesta noite. Você vai caminhar com a chave dos seus sonhos nas suas mãos, e as pessoas vão ter que te engolir, porque se não te aceitarem, serão atropelados pela graça, pela presença, pela unção divina. Eu tenho profetizado desde o dia 31 de janeiro, que este ano, o ano de 2007, não é um ano comum. Este é um ano profético. O número 7 é o número da plenitude, é o número da perfeição. Este é o ano onde a plenitude da chamada, onde a plenitude da felicidade, onde a plenitude do casamento, onde a plenitude profissional, onde a plenitude da sua chamada habitará a sua história. Pergunta para o seu irmão: vai lidar com a unção direitinho? Diga: vai ter medo da unção? Levante a mão direita para cima comigo. Coloque no ombro de quem está do seu lado com coragem, como quem foi ungido. Agarre o ombro do seu irmão, chacoalhe ele até ele ficar irritado. Irrita ele. Diga para ele: não tenha medo. Você não é mais alguém que só come e bebe. Diga: a partir de hoje vão ter que respeitar uma unção real que está sobre ti. Só escute uma coisa. Isto, embora alguém disse no filme do Homem-Aranha, já estava escrito na Bíblia. Toda grande responsabilidade, ou todo grande poder, gera uma grande responsabilidade. Tudo o que custa muito caro vai trazer sobre você um peso de responsabilidade imenso. Toda a unção divina que Deus tem para lhe dar, e Ele tem prometido que vai lhe dar, Ele não vai lhe negar. Mas junto com esta unção virá as dores, as perseguições, virão as lutas, as tribulações, as aulas de Jeová. E as pessoas vão querer devorar você vivo, porque a partir de hoje, se eles já sentem ciúmes de você, meu Deus do céu, se prepare, a partir de agora eles vão babar de inveja de você. Certa vez um pirilampo, um vagalume começou a voar bem próximo a uma naja, uma cobra.
E ele começou a voar de um lado para o outro, e a cobra parada, com a sua língua sibilando, foi ficando incomodada até que ela engoliu o vagalume. Só que antes de engolir, ela foi perversa, prendeu ele com os dentes. E o vagalumezinho disse: dona serpente, pode até me engolir, mas me diga por que está me engolindo? Porque essa não é a cadeia alimentar certa. Cobra não come pirilampo. E a serpente disse para ele: verdade, eu estou quebrando uma lei natural aqui, só por causa de uma coisa. E ele disse: por quê? Porque o seu brilho me incomoda. Você não vai entender a partir de hoje, porque os grandes vão se preocupar com você. Gente grande, eu estou falando gente grande, vai olhar para você de cima para baixo, vão querer pisar no seu pescoço, e não revide, não toque neles, porque Deus cuidará de ti. Você é a menina dos olhos de Deus, é a preciosidade dos olhos dele. Gente estabelecida, reinos estabelecidos. Ai, Jesus, eu vou ter que falar. Eu fico imaginando aqui nesse bairro quanta gente passa na porta dessa igreja e começa a dizer: o que que esse garoto tem? Ele é maluco. Nem gravata ele usa. Ele é meio tantã. Mas a igreja está cheia. Tem pouco mais de alguns meses de existência, está abarrotada de gente, é muita unção. Tem gente grande preocupada, sabe por quê? Porque essas serpentes estão paradas, acham que são reis, e se esqueceram que a igreja de Cristo não é monopólio de homens. Deus dá a quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele faz como Ele quer. Magno, desde criança, eu sempre fui perseguido. Mas quando o Senhor começou a me usar na autoridade da palavra, teve um dia que eu me achei a bala que matou John Kennedy, o único. Eu comecei a dizer assim: eu devo ser muito especial para Deus me usar tanto desse jeito. E no meio do mato orando, o Senhor disse: filho, eu vou te explicar porque eu te levantei. Eu falei: fala, Senhor. Eu perguntei: porque eu sou bonito? O Senhor disse para mim: você não tem espelho em casa? Eu falei: Senhor, era a única coisa que o Senhor podia ter para me usar, porque o resto eu não tenho. Não tenho tamanho de gente. A minha voz era muito fraquinha, não tinha jeito de pregador. E o Senhor disse para mim: eu te levantei para confundir os outros. Porque alguns pregadores dessa nação, quando o Senhor me levantou, eles achavam que só eles podiam pregar. Eles achavam que eram donos de todo conhecimento, de toda autoridade. Alguns queriam que ficasse escrito nos seus cartazes: o pregador do século. Quando chegavam nos aeroportos, tinham que ir bandas de músicas evangélicas esperá-los. Quando entravam dentro da igreja, a igreja inteira ficava de pé para se curvar diante deles. E o Senhor disse: estão concorrendo com a minha glória? Acham que são porque falam bonito, porque tem uma boa oratória? Pois eu vou mostrar para eles o que é que eu faço. Aí o Senhor foi lá na Vila Tatu, pegou alguém que não tinha lastro evangélico nenhum. Até hoje a minha família não é crente. A minha mãe toda sexta-feira vai para o forró. Você ri porque nem é a tua mãe, coisa ruim. Meu pai aceitou Jesus 1 minuto antes de morrer. Não tenho nenhum irmão por parte de mãe, tenho por parte de pai. Eu descobri no enterro do meu pai 6 irmãos. Descobri que eu tenho um irmão mais velho do que a minha mãe. Vou parar de falar, senão vai dar nó na sua cabeça. Morava em 12 pessoas em 2 cômodos. Sabe o que é isso? Não sabe, vou te explicar. Imagina você acordar de noite com 7 anos e gritar: mãe, mãe, a minha perna sumiu, mãe. E a sua mãe fala: você é maluco, moleque? Não, mãe, eu estou coçando a minha perna e não estou sentindo. A sua tia gritar: você está coçando a minha perna, moleque. A gente morava tudo apinhado, pinico e panela. Na casa da gente era tudo a mesma coisa. E aí Jesus faz assim: eu quero pegar o pior, o lixo. E ele me encontrou. Só para provar às pessoas que essa história de reciclagem, quem inventou foi ele. Ele pega o lixo e transforma em luxo.
Sabe por que Deus levantou esta igreja aqui neste bairro, aqui neste lugar, para mostrar aos homens que Ele faz como Ele quer. Deus não trabalha com formas, diga comigo, Ele não trabalha com formas. Quem já comeu pudim aqui? Levante a mão, coisa ruim. Qual é o formato de um pudim? Quadrado? Retangular? Triangular? Como é? Redondo. Mas pudim, para ser pudim, tem que ter uma coisa extra. Além de ter redondo, ele tem uma marca dele. Qual é? Só é pudim se for redondo e tiver um buraco no meio. Agora pergunte para mim, pastor, por que o pudim é redondo e tem um buraco no meio? Calma aí, eu vou pensar que é por causa da forma. Pode ir em qualquer lugar do mundo. Os crentes parecem que acham que o pastor só gosta de pudim. Já comi pudim na África, já comi pudim no Japão, já comi pudim... Como é que é o nome daquela sua cidade lá? Esse trem aí. Comi pudim lá, comi pudim em todo lugar do mundo. E o pudim é sempre redondo, com um buraco no meio. Porque ele foi posto dentro de uma forma. O meu Deus não trabalha com forma. O meu Deus trabalha com formas. Formas. Ele tem uma mente criativa. Para cada um ele dá um talento diferente. Para cada um ele dá um dom diferente. É por isso que a gente não pode ficar achando que o crente é esquisito, porque ele treme para cá, o outro treme para lá, porque ele pula com o pé só, ou fica brincando de atender celular. Você não pode perseguir as pessoas porque elas brincam de ciranda, cirandinha, ou começam a voar dentro da igreja. Cada um de nós tem um contato imediato e diferente diante do Senhor, porque Deus os quer assim, está entendendo, crente? Quando eu era garoto, quando eu ainda era Saul, só comia e dormia, eu olhava para os grandes pregadores e dizia, Senhor, me faz como um deles. E sabe o que eu fazia? Eu ajudava Deus. Pergunte para mim, como, pastor? Simples, eu imitava os pregadores. A minha voz rouca, fácil de ser modulada. Eu ficava o dia inteiro ouvindo a fita do pregador, e à noite chegava no culto de mocidade e dizia, quem vocês querem ouvir pregar hoje? E a moçada dizia, hoje nós queremos ouvir o pastor Gilmar Santos. Alguém conhece o pastor Gilmar Santos aqui? E eu ia à noite no culto e dizia assim, meu Deus, deixa eu ver, eu não vou pregar mais. Mas eu falava, gritava, pregava. Quando o pastor Gilmar pregava, caiu uma unção na igreja. Quando eu pregava, caiu uma tristeza na igreja. Chegava no outro culto, ensaiava a fita do pastor Gesiel Gomes. E a molecada dizia, hoje queremos ouvir o pastor Gesiel. Eu dizia, eu quero falar sobre aquele que está em cima, porque aquele que está em cima tem, aquele que está em cima pode, quem está em cima olha, quem está em cima faz, quem está em cima é, porque ele é o dono da palavra, a palavra que vem, a palavra que vai, a palavra que entra, a palavra que sai, a palavra que levanta, a palavra que derruba, a palavra... O pastor Gesiel pregava e caiu uma unção. Eu pregava, caiu uma angústia na igreja. E decepcionado, eu entrei dentro do quarto e falei, Jesus, por que eu faço igual eles e não acontece nada? O Senhor disse, porque eu não uso forma. Se eu precisasse de 2, eu tinha feito 2. Aí o Espírito Santo fez uma pergunta para mim, escute, porque quando ele me lembra, é porque ele está fazendo a mesma pergunta para alguém. O Senhor disse para mim, você quer ser um eco ou uma voz? O que é que você quer ser? Um eco? Sombra de alguém? Ou você quer ser uma voz? Se você quiser ser uma voz, então se prepare. Deus te dará um estilo. Deus te dará uma unção própria. Ele te dará algo que não deu a ninguém. O meu Senhor, Ele é um ser que tem autoridade para trazer à existência aquilo que não existe. Nenhum ser humano jamais desceu às profundezas da revelação do meu Senhor. Ninguém conhece tudo acerca da graça. Ninguém conhece tudo acerca da unção. Sempre tem alguém bebendo uma água que o outro não bebeu. Eu te convido hoje a pegar a sua pá e a cavar o poço, porque Deus vai te dar algo que nunca deu a ninguém. Ai, Jesus de Nazaré,
O pastor Edson me disse que esses crentes já são loucos. A partir de hoje vão ficar doidos e malucos. Não se assuste. Alguns que estão aqui, uma igreja jovem, esses universitários que estão estudando a partir da primeira aula, não se assuste. Quando você der um grito lá dentro da sala de aula de glória a Deus e cair meia dúzia endemoniado, não se assuste. Não tenha medo. Se levante, não espere vir o carro da polícia, não espere vir o carro do médico. Levante e diga assim: isso aí eu curo, isso aí eu tenho autoridade para expulsar. Dá uma rachada de glória e manda embora os demônios. Olhe para o seu irmão e pergunte para ele: está preparado para isso? Diga com ele, ou para ele agora: aperte o cinto, porque agora vem a responsabilidade. Saul está até torto de tanta unção. Jumento ele não achou, mas ele encontrou o pastor de todo o rebanho do universo. Está voltando para casa, pastor, igual alguns vão voltar hoje, tontos, cheios de graça. Samuel precisa segurar ele e dizer: ei, volte aqui, eu tenho que dar algumas lições para você. Quando você sair daqui hoje, a primeira coisa que vai acontecer com você, Saul, eu imagino Saul dizendo: vou ver anjos? Não. Vou encontrar pessoas para aplaudir o ministério que Deus me deu? Não. As pessoas vão começar a me enriquecer com presentes? É claro que não. O que vai acontecer comigo, Samuel? Você vai sair daqui hoje e vai atravessar o cemitério de Zelza, e vai passar próximo ao sepulcro de Raquel. E quando eu li isso, o Senhor disse para mim: filho, todo homem, toda mulher que recebe uma grande chamada, antes dele ser aceito, ele é rejeitado. Ninguém queira ser aceito sem antes passar pelo processo da rejeição. É natural, todos passaram pelo processo da rejeição. E sabe qual é o processo da rejeição? O caminho é o cemitério. Pergunte para o seu irmão: já passou pelo cemitério? Já passou? Já passou pelo cemitério? Joelson, já passou? E o duro é que o cemitério é o caminho de casa. Às vezes a igreja onde você congrega se transforma num culto, num cemitério. E você acaba encontrando esses coveiros de plantão. Gente frustrada, gente angustiada, que não teve coragem de buscar os seus sonhos, que não teve coragem de absorver a unção que Deus lhe deu, que não teve coragem de, com responsabilidade, usar a graça que Deus lhe deu. E sabe o que fizeram? Pararam no meio do cemitério e vivem com uma pá na mão para abrir covas e sepultar homens ungidos, assassinos de profetas. Repita comigo: assassinos de profetas. Você vai encontrar um monte de assassinos de profetas no meio da sua caminhada. E a pior arma que eles usam é a língua. Diga para o seu irmão: cuidado com o homem ou a mulher da língua afiada. Eu quero que você tape o seu ouvido para os críticos e comece a viver o ministério de graça e de glória. Você crê no que eu estou dizendo? Então olhe para o seu irmão e diga para ele: não dê atenção às línguas maldosas. Acredite na sua chamada. Acredite na sua história. E se você acredita na sua história, eu quero ver você dar uma salva de palmas a Jesus. Olhe para cá. E é assim que a história se desenrola. Saul vem voltando e o profeta diz: depois que atravessar o sepulcro de Raquel, você vai se encontrar com alguns homens que vão trazendo pão, vão trazendo azeite, vão trazendo vinho. Se mistura com eles. Ou seja, se mistura com pessoas que têm possibilidades. Se envolva com pessoas mais experientes do que você. Não ande com gente que não tem experiência com Cristo. A pessoa pode ser bonitinha, a garota pode parecer a Barbie, o garoto pode ser o
Brad Pitt, mas se ele não tiver algo para acrescentar à sua vida, se afaste dele. Se una a gente simples. O irmão pode só ter 2 dentes na boca, um para doer e o outro para abrir garrafa, não interessa. Se ele tiver coisa boa para te ensinar, sente perto dele e receba do pão que ele tem para dar, da unção que ele tem para repartir e do vinho da alegria que ele tem para te dar. Depois disso, disse o profeta, você vai encontrar um grupo de profetas que vão subindo. Diga comigo, subindo. Nunca procure pessoas que estão descendo. Nunca procure pessoas que estão caindo, a não ser que seja para ajudá-los a se levantar. Procure pessoas que estão subindo. Pessoas que estão... Pergunte para o irmão, está subindo ou descendo? Responde. Está subindo ou descendo? Se você estiver subindo, você pertence à minha equipe, porque eu cansei de descer. Eu só desço a olaria para o Senhor me consertar e a presença de Deus. Para o resto, eu fico de pé. São os demônios quem tem que se curvar diante de ti a partir de hoje. São os ímpios que tem que enxergar o brilho da glória de Cristo em você a partir de hoje. Não é você quem tem que fazer das tripas coração para correr atrás da bênção. A bênção, se quiser ser abençoada, é quem vai ter que sair correndo atrás de você para cima, porque você vai subir. Segredo de quem está subindo: você vai encontrar um grupo de profetas que estarão subindo com saltérios e harpas, louvando e adorando ao Senhor. Não ande com quem é gelado. Não faça pacto com esses crentes que quando chegam no culto acontece milagre, cai neve em cima deles. Você senta perto deles, 5 minutos depois você fica resfriado de tão frio que o infeliz é. Ande com quem tem um cântico nos lábios. Ande com quem sabe adorar ao Senhor. Porque pentecostal verdadeiro sabe que grito de crente não é apenas manifestação de filosofia pentecostal, é muito mais do que isso. É um mover espiritual metafísico. O crente grita glória a Deus. Na terra só tem um Deus que habita dentro de você, que é o Espírito Santo. Mas Ele não faz questão de absorver esta glória para Ele. Ele te ajuda a glorificar o Deus que está sentado no trono. Como não há outro Deus na terra, esse grito de glória a Deus, ele é obrigado a atravessar o céu atmosférico, o céu cósmico, é obrigado a atravessar as regiões celestiais onde estão os demônios, e os demônios que se contraporem à sua adoração serão queimados. Essa adoração vai subir até o trono de Deus. Quando Deus ouvir o seu grito, Ele ficará de pé para te abençoar. Exercite. Saia rouco daqui hoje. Cai no grito. Cai no grito. Ei, tem barreiras da vida que você não consegue atravessá-las com escada. Tem barreiras da vida, pastor Edson, que não adianta usar espada, nem flecha, nem cavalos, nem um exército com 3 milhões de homens e mulheres. Tem barreira da vida que você tem que deixar a espada na cintura, a flecha no alforje, e você tem que botar as 2 mãos na boca e gritar. O Senhor disse isso a Josué, estrategista militar. Josué disse: Senhor, como é que o Senhor quer que eu derrube essa muralha? Eu cerco, uso catapulta, cavalo. O que é que eu faço? O Senhor disse: guarda toda a arma. Eu vou trocar a arma de vocês. Vocês vão rodear a cidade e eles vão achar que vocês são loucos no primeiro dia.
No segundo dia, quando você rodear a cidade toda vai saber que Israel está louco e vão vir todo mundo para a muralha. No sexto dia, todos os soldados estarão em cima da muralha rindo de vocês. E aí quem vai rir por último é vocês. Porque quando vocês derem o grito que eu vou dar a vocês, a unção para gritar, a muralha inteira cai os soldados todos e a cidade eu entrego na sua mão. Eu quero trocar a sua arma, diz o Senhor. É tempo de ganhar no grito. Cai fora, Satanás. Estamos em guerra. Os dias de Satanás estão contados nesta terra. Eu profetizo neste ano de 2007 a falência dos terreiros de Umbanda. Eu profetizo o fechamento dos templos espíritas. Eu profetizo a falência dos terreiros espiritualistas. Eu profetizo a ascensão da igreja, autoridade e poder, graça e glória. Ei, caçador de jumenta, me escute. Vamos terminar. Saul voltou como para casa? Saiu procurando jumento e voltou como quem? Não ouvi direito. Quero ouvir um coral. O menino que saiu de casa só sabia dormir e comer, voltou para casa como? Ele saiu pedindo um ciclo de prata emprestado, voltou como dono de todas as minas de prata. Ninguém vai entender nada do que vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Sabe aquele milagre que você está esperando há anos? Se prepare. Já pode até encomendar o Guaraná. Pode até fazer os convites. Este ano vai ter festa na sua casa. Vai ter festa na sua história. Só há uma última prova. Faça o número 1 e diga para o seu irmão: a última prova. É a única coisa que vai te separar do trono. Pergunte para mim qual é, pastor. A rejeição da sua família. A falta do reconhecimento daqueles que estão perto de você. A Bíblia diz que a família de Saul se levantou e as tribos de Israel se levantaram juntos e rejeitaram Saul. Não aceitaram ele como rei. Não entenderam a chamada dele. Também puderam. Um dia antes, só dormia e comia. Um dia depois, ele chega falando grosso. Saiu falando fino. Voltou dizendo: Deus me deu este reino nas mãos. É loucura. Não espere que as pessoas te aplaudam, vão te perseguir mesmo. Agora fique em silêncio, porque é Deus quem vai mostrar aos homens que a sua chamada é verdadeira. Porque você não foi ungido aqui. Você foi ungido aqui. Capítulo 11 do mesmo livro. Veio um homem chamado Naás. Diga comigo, Naás. E ele cerceou a terra de Israel e prendeu os homens de uma cidade. Ele prendeu os homens de Israel porque o reino estava vulnerável. Deus não reinava mais em Israel e o povo rejeitou Saul, que foi escolhido por Deus. Sem um rei, qualquer nação fica desguarnecida. E sabe o que ele fez?
Ele decretou no dia seguinte um dia de tortura. Ele iria matar todos os homens. E os anciãos daquela terra se levantaram e disseram assim: Naás, nós não nos importamos em te servir, desde que você nos deixe viver. Nesse exato momento, a ira de Deus está acendida, porque o povo dele se sujeitou a ser escravo, rejeitou um rei e disse ao pilantra que veio, disse: a gente não se importa em te servir, desde que você não nos mate. No dia seguinte, Naás chega e diz: eu aceito, eu vou reinar sobre vocês. Todavia, amanhã eu quero todos os homens de guerra de Israel aqui, com os seus olhos direitos vazados, com o seu olho direito arrancado. O dia que eu li isso, eu disse: esse homem era bárbaro. Mas não era, ele não era só bárbaro, era um estrategista militar. Pergunte por quê? O olho direito é o olho da mira. Todo soldado de Israel usava espada, fundas, lanças e flechas. E para tirar uma flecha, o olho esquerdo está fechado e o olho direito aberto. É o olho da mira. Sem o olho direito, ninguém conseguia enxergar o inimigo direito. Estariam perdidos e mortos. Eu abro um parênteses para dizer porque é que Deus está te levantando nessa noite. Existem muitos e muitos ministérios que não aceitam nem a soberania de Deus e nem a voz daqueles que Ele escolheu. Por isso esses ministérios estão falindo. O diabo se aproximou deles. E parece ser coincidência, mas não é. A palavra Naás significa serpente. E a serpente foi o primeiro animal usado pelo diabo. Personificação de Satanás na terra, o homem chamado Naás. Quantos homens como esse, demônios, estão assim na igreja? E o pior não é isso. O pior é que líderes e igrejas inteiras estão dizendo ao diabo: nós não nos importamos em te servir, desde que a gente não morra. E o diabo aceitou a proposta. Sabe o que ele fez? Deixou todo mundo dentro da igreja, ninguém mais se desvia. Mas os soldados estão com o seu olho direito arrancado. Ninguém mais sabe guerrear. Aceitaram o jugo do diabo. Aceitaram o mundanismo desenfreado dentro das suas igrejas. Aceitaram palavras contrárias à Bíblia. Transformaram o evangelho pleno da salvação e da graça da cruz num evangelho de prosperidade sem responsabilidade. Vazaram os olhos direitos dos homens. Nada mais é errado. Errado é corrigir aquele que está errado. Não se prega mais o que é certo, se prega aquilo que dá certo. Naás está fazendo a festa porque ele arrancou os olhos direitos de muitos soldados. É por isso que o irmão que está do seu lado, para ele nada mais é errado, nada mais é pecado. Ele sempre tem um argumento: não, irmão, é porque naquela época a gente era ignorante. Agora eu amadureci. Amadureceu nada, você apodreceu. Só um milagre salva. Qual é o milagre, pastor? É Saul se levantar. Pastor, mas ele não foi rejeitado por um tempo. Assim como Elias, o Senhor disse para ele: te esconde no ribeiro de Queriate. E depois o Senhor disse: é chegado o momento de você se mostrar ao rei. O tempo da rejeição, Deus disse para você: se esconde. Mas hoje Deus manda dizer assim: é tempo de se mostrar. Sabe o que Saul fez quando a notícia chegou no ouvido dele? Ele chamou todos os capatazes, os empregados, a família inteira. Ele ficou possesso pelo Espírito Santo. Eu procurei no dicionário Aurélio e lá está escrito: possessão só por espírito maligno. Eu já mandei 10 cartas para aquele dicionário, dizendo a eles que o Espírito Santo também se apossa do homem, com base na Bíblia Sagrada. Foi Samuel quem disse a Saul: o Espírito de Deus se apossará de ti e serás mudado em um outro homem. E Saul ficou possesso pelo Espírito de Deus. Pergunte para mim o que ele fez, pastor. Cabra macho. Ele agarrou um boi, pegou ele pelo chifre e rasgou ele no meio. A gente fala de Sansão e de Davi, que abriram leões e ursos. Saul pegou um boi, um touro,
pegou pelo chifre na frente de todo mundo e rasgou o boi no meio. Quebrou o boi em 12 pedaços. E mandou cada homem de Israel levantar um pedaço do boi para cima e mandou dizer: amanhã, se os guerreiros desta nação de Israel não estiverem aqui até o horário tal, eu vou fazer com eles e com os bois deles o que eu fiz com este boi. Quando o povo viu pedaços de boi esparramados e a mão de Saul ensanguentada, e ele respirando forte, o olhar dele sisudo, sério, eles viram: esse homem não é o garoto que a gente conhecia. O Espírito de Deus se apoderou dele. Mudanças drásticas requerem atitudes drásticas, dramáticas. Não se assuste com as coisas que você vai fazer a partir de hoje. Vão te chamar de maluco, desequilibrado, mas as pessoas vão ter que entender que não é uma força humana que está sobre ti, é uma força divina. Quem vai libertar a sua família, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado e o seu país. Resultado: no outro dia, no horário que Saul disse, veio um exército de homens. E a Bíblia diz: 330 mil homens de guerra. Estavam tão colados um no outro que a Bíblia diz: parecia um exército de um homem só. Sabe o que significa isso? Cole no seu irmão, encoste nele. Encoste nele, agarre ele pelo braço, agarre ele pelo braço. Agarre ele pelo braço. O da esquerda, o da direita também. Faça isso. Alguém se mova para a esquerda. Vai todo mundo junto. Vai para a direita. Vai todo mundo junto. Isso é um exército de um homem só. A unção que Deus derramará sobre a sua vida agora vai mudar você por dentro e por fora. A sua família não vai te conhecer mais depois de hoje. Eu estou olhando aqui para baixo e não vejo mais homens e mulheres. Eu vejo brasas de fogo esparramadas. Eu vejo graça e glória sendo derramadas sobre esta... Ai, meu Jesus amado. Feche os seus olhos e enxergue além da visão humana. Há uma chamada de Deus te esperando nesse lugar. Pegue no braço do seu irmão, traz ele perto de você de novo. Eu quero saber onde estão os homens e mulheres que estão inconformados com a vida que têm, que querem mais. Que querem mais. Que querem mais. Que querem respeito, que querem ser respeitados. Que querem parar de ser cauda, que querem ser cabeça. Que querem parar de ser tapete para os outros pisarem, que querem receber uma unção de águias para voar. Agarre o braço do seu irmão agora em nome de Jesus de Nazaré. Traz ele perto de você. Você saiu de casa buscando a cura, a solução para a sua família, a chave para o seu problema financeiro. E como profeta de Deus, eu te digo assim: assim diz o Senhor, os seus problemas já foram resolvidos. Todavia, ninguém deve voltar para casa feliz por isso. Eu te convido para comer comigo o maná da revelação. A comida que está revelando a você que você é muito mais do que um homem e uma mulher. Você é a esperança de Deus na terra. A plataforma da ascensão do Espírito Santo sobre a sociedade.
a chave que vai abrir a porta para desencadear o maior avivamento que esta terra já viu ou ouviu. Comeu o alimento? Eu te chamo para um canto, fecha os olhos. Sinta o azeite fresco que desce sobre a sua cabeça, que é a presença do Espírito Santo que te unge. Atravesse comigo agora o vale de Raquel, onde está o cemitério. Salte por cima das covas. Salte por cima das lápides. Deboche da morte. Isso. Se agarre a esse homem, essa mulher experiente que tem pão, azeite e vinho. Se una agora a esses que são profetas e vão cantar. Estamos subindo a Deus em louvor. Vem comigo, você em casa, vem comigo. O que você estava procurando não era exatamente o que Deus queria que você encontrasse. Deus queria te revelar uma chamada, e a chamada está sobre a sua família. Sinta a presença de Deus. Meu Deus, eu estou ouvindo barulho de ondas. Há uma onda de unção que vai quebrar nesta igreja. Como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu. E Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Eu vi o Senhor inundar o meu coração. De olhos fechados, procure um lugar seguro da sua alma, porque os homens estão te rejeitando. Não te aceitam como profeta, não te aceitam como pastor, não te aceitam como cantor, não te aceitam como ungido, não te aceitam como levita, não te aceitam como alguém importante. Entre nos recônditos da sua alma, porque o diabo já está aprisionando esses homens. E se prepare, porque a notícia está chegando na sua casa dizendo: amanhã todos teremos os olhos furados. Se prepare agora, porque o impacto é forte. Olhe o Espírito de Deus te enchendo de coragem. Olhe o Espírito de Deus dizendo a você: a sua casa não vai morrer. Os seus filhos não vão permanecer nas drogas. O desemprego não será seu amigo. A falta de oportunidade não correrá atrás de você. Agarre este demônio pelo chifre. Quebre no meio este boi. E assim diz o Senhor: daqui a 2 minutos, eu quero todos os homens e mulheres de guerra aqui. Porque se não estiverem no mesmo espírito que nós, serão destroçados pelo inimigo. Você tem 2 minutos para agarrar o irmão que está perto do seu lado e não soltar ele por nada.
preparado? Senhor, onde houver um homem e uma mulher escolhido, derrama sobre eles da mesma unção que está sobre nós, até eles não aguentarem ficar em pé. Já! No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Senhor, onde houver um guerreiro sendo levantado nesta noite com a mesma unção de Saul, derrama sobre ele uma unção tão forte, tão forte, tão forte, até eles não entenderem mais o que está acontecendo aqui. Derrama esta graça agora. Derrama tua cena sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua sobre nós. Derrama tua cena sobre nós. Derrama tua cena sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito. Todos os homens da igreja, todos os varões desta casa de oração, da mesma autoridade que o Senhor Jesus tem me dado, eu reparto contigo agora, para você se levantar como profeta neste tempo presente. Recebe este poder e esta graça já! Derrama tua cena sobre nós. Derrama tua cena sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Sim, derrama teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não vou ficar de pé. Tamanha sua sim, Senhor. Só as mulheres, levante as mãos para cima. Cadê o meu som aqui, sonoplasta? Só as mulheres. Eu convido as senhoras para atravessarem comigo agora o lugar santo. Irem comigo até o Santo dos Santos. Só homens podiam ir até lá, mas com Cristo Ele abriu oportunidade às senhoras também. Não se assuste, porque esse lugar vai se encher de fumaça, e a sua vida será usada como nunca antes. Pai, onde houver uma mulher aqui dentro, onde houver uma mulher aqui dentro, Senhor, jovem senhora, criança, adolescente ou anciã, mulheres que já sofreram demais por preconceitos e coisas mais, derrama sobre elas uma porção dobrada do que o Senhor derramou sobre os homens.
Levante essas mulheres com autoridade. Agora, agora, agora! Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito. Levante as duas mãos para cima bem alto. Chacoalhe elas. Dê meia volta, encontre alguém do seu lado e olhe nos olhos dele. Diga, você entendeu a mensagem? Diga, você veio procurando jumenta? Que jumenta você perdeu? Amor? Paz? Dinheiro? Oportunidade? Profissão? Diga, Deus queria isso. Não para que você achasse as jumentas, mas para que você encontrasse a chamada, a unção, o reino. Diga, você não vai viver mais de prata emprestada. Você vai ser dono de minas de pratas. Você não vai ser mais um menino rejeitado. Você terá unção de rei. Chacoalhe sua mão, chacoalhe. Pai, coloque uma brasa de fogo na mão desses reis agora, homens e mulheres. Quando eles se abraçarem, batiza com o Espírito Santo e cura. Agora, agora, já! Abraça o seu irmão, abraça a sua irmã. Profetiza! Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre nós. Não conseguiremos ficar. Amanhã sua glória sobre nós. Mão direita para cima para terminarmos. Só levante a mão direita quem sabe que é rei. Pastor, mas e Jesus? Ele é rei dos reis. Só quem é rei, levante a mão. Com a outra mão, limpe as lágrimas. Chega de chorar. O tempo de cantar se aproxima da sua vida. Diga comigo, todos os demônios que roubaram os meus projetos, os meus sonhos, a minha autoridade, a minha família, a unção, eu ordeno para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Levante. Conto até 3. No 3 você joga no chão e pisa em cima. Cuidado com as pessoas que estão caídas, arrebatadas aí do seu lado. 1. Essa igreja nunca mais será a mesma, pastor. 1,5. A sua família nunca mais será a mesma. 1,5. A prosperidade será tão grande na sua vida que você vai ter que repartir com os seus vizinhos. 2. Os demônios inteligentes já fugiram. Os demônios ignorantes ficaram na sua frente. Atropele eles. 2,5. Satanás é um eterno perdedor. 3. Jogue no chão. Pise em cima. Ofertário, eu sei quem luta por mim. Meu Deus! Meu Deus, querido. Ei. Meu Deus! Labaxeca, labadá.